De volta no canal UOL, seguimos também no YouTube e agora com um convidado super especial aqui no De Primeira. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, está aqui com a gente, chegando aqui ao De Primeira. Fabinho, primeiro, muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção no dia de hoje. Parabéns por esse título tão importante, ainda mais que você é um dos grandes responsáveis por essa conquista. Não entra em campo, mas fez um trabalho muito sério, muito forte nos bastidores. A janela do ano passado, né, a gente já debateu aqui diversas vezes como vocês foram certeiros nas contratações e conseguiram fazer esse time do Corinthians ter esse rendimento tão bom e agora é coroado com esse título paulista. Então, obrigada pela sua presença. Estou com o PVC, estou com o André Hernan. E já te dou boa tarde te perguntando, né, sobre esse momento dessa reconstrução do ano passado, mas focando ainda mais nesse ano. Vocês passaram por um momento muito difícil ali na eliminação na pré-Libertadores, que foi sentida por todos os torcedores, e conseguiram se reerguer muito rapidamente a ponto, né, o time se reestruturou de novo da conquista desse título paulista. Vocês chegaram a ficar em dúvida sobre o trabalho da comissão naquele momento? A comissão realmente correu riscos? E como que foi esse trabalho de reconstrução para ser coroado com o título? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, o PVC, o André, e a você também. Conseguimos aí passar pelo um ano de 2024, um ano muito desafiador desde a minha chegada ao Corinthians, uma reconstrução de um elenco, mais de 20 atletas que chegaram, quase o mesmo número também de saídas, nova comissão técnica chegando, e o ano foi realmente de você reconstruir tudo isso, dar tranquilidade, mesmo em meio a tantos problemas, né? Várias dificuldades que surgiam todos os dias. E naquele momento foi um trabalho bem difícil, onde o meu maior tempo era dedicado a estar dentro do CT, entendendo todas as dificuldades, segurança não só para os atletas, mas para os próprios para a comissão técnica, para que a gente tivesse condições de sair daquele problema que nós tínhamos. Já tinha sido identificado que na janela seria a maior oportunidade que teríamos. Nós não poderíamos errar, porque certamente iria comprometer a manutenção do Corinthians. E graças a todo um departamento, todo um trabalho, na verdade, desenvolvido com todos os departamentos envolvidos. Eu não faço nada sozinho, nós temos aí vários departamentos que me auxiliam, inclusive nessa questão da janela, o departamento de scout, liderado pelo Renan, pelo Thiaguinho, são profissionais com muita experiência no mercado, nos ajudou para que a gente fizesse essa janela, trouxesse jogadores pontuais para que nos ajudassem a sair daquele momento. Eu já falei que o Corinthians não pode voltar a ficar naquela situação, porque a história já nos mostrou que o futebol não te permite isso. Um clube do tamanho do Corinthians ficar numa situação que o Corinthians ficou é muito preocupante. E eu espero que o Corinthians daqui para frente consiga se estabelecer, consiga trabalhar na estrutura do clube, fazer com que o clube seja consistente, para que a cada ano possa evoluir. E quando eu falo de evolução, quando eu falo isso inconsistente, a gente está falando de estrutura física, profissionais, investir em tecnologias para que a gente consiga realmente dar o melhor suporte. Picotou. Tivemos uma queda aqui da conexão com o Fabinho, mas daqui a pouco ele se reconecta de novo. E ó, quem tá de volta, hein? Fabinho Soldado tá de volta com a gente. Espero que agora a internet ajude. André Hernan.
Toque a bola. Agora acho que a internet dá aquele F5 na internet que melhora. Fabinho, eu estava ouvindo você falar e eu até complementei na questão do análise de mercado, todo o trabalho de staff que você faz lá no CT. Já tive a oportunidade de estar com você num dia de trabalho lá no bastidor. E eu queria trazer um pouco do teu trabalho em relação ao Ramon Dias. Porque a gente sabe que, né, as análises de torcedor, a análise às vezes é muito na paixão e a gente tem que ter um pouco de frieza ali. Não é porque o cara perde é o pior do mundo, não é que quando ganha também é o melhor técnico do mundo, né? Como é que vocês vão trabalhar o Ramon Dias hoje, que muitas vezes se falou, depois do Paulista, se não ganhar, depois da eliminação da Libertadores, pode estar fora. Vocês pensaram mesmo nisso? Como é que vocês estão trabalhando essa questão do trabalho do Ramon Dias à frente do Corinthians? Trabalho desde o ano passado e até aqui a avaliação ela é boa. A avaliação a gente começa a fazer ela desde sempre. Existe uma questão que você precisa analisar, o quantitativo, que são os números, e existe o qualitativo. Eu participo todos os dias em todas as atividades da comissão técnica. Ela se inicia desde a montagem do treino, aos treinamentos, aos vídeos, né, que são apresentados dos atletas, as preleções da comissão, e a gente tem uma avaliação positiva. É claro que o torcedor e o nosso futebol brasileiro, a gente conhece muito bem, né, a história, né? Quando você não ganha alguns jogos, a pressão ela aumenta e no primeiro momento o treinador ele é o mais cobrado nisso tudo. Eu entendo que, como dirigente, e o presidente do clube, o Augusto Melo, tem me dado todo o respaldo para que eu desenvolva a melhor gestão dentro do Corinthians. E a gente precisa também entender o lado do treinador no momento de dificuldade. Qualquer treinador passa por esse momento. Nós hoje estamos comemorando o título paulista, mas algum tempo atrás nós fomos eliminados agora recentemente da Libertadores, que era um sonho nosso. Um pouquinho mais atrás, as próprias Copas, né? Em 2024, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, são momentos que você precisa crescer também, quanto equipe, quanto a profissional, quanto a elenco, e o treinador ele precisa ter esse tempo de recomeçar, desde que o trabalho, como você falou, né, em relação à avaliação, é uma avaliação positiva, hein? Nós estamos felizes com tudo que está sendo desenvolvido. Diariamente as conversas elas existem e a atenção sempre para que a comissão técnica continue fazendo um trabalho que consiga potencializar os nossos atletas, buscando uma forma de jogar e que consiga realmente colocar o Corinthians como protagonista. Iniciamos o campeonato esse ano com dificuldades normais de todas as equipes em relação à preparação. Isso tem que ser falado. É difícil você com 7, 8 dias já fazer um primeiro jogo. Não adianta lamentar. Naquele momento nós sentamos e criamos um planejamento em relação a tudo isso. Rodar a equipe, colocar atletas para que ganhem minutagem, para que não tivéssemos grandes lesões, para que pudesse sustentar esse trabalho, não só para a conquista do Campeonato Paulista, para essa competição de início, mas para todo ano. Isso foi feito, nós conseguimos fazer um campeonato muito honroso e agora, claro, você coroa com o título da competição. Isso também não quer dizer que está tudo muito certo, e quando você perde também, não quer dizer que também está tudo errado. Então há sempre momentos de reflexões. Mas nesse momento, a nossa análise, aquilo que a gente tem percebido da comissão técnica, tanto Augusto, o presidente, quanto a eu também, né, que estou nesse processo diariamente, a gente está muito satisfeito com que o Ramon e o Miliano, toda a comissão técnica, e quando a gente fala comissão técnica, existe a comissão técnica do Ramon, mas nós temos os nossos
os nossos departamentos do clube, que têm feito um trabalho extraordinário em todas as áreas, saúde, desempenho, departamento de mercado, a nutrição. Então, existe uma galera por trás que está fazendo um trabalho bacana e está dando suporte para que esses atletas tenham as melhores condições de fazer o máximo pelo Corinthians. Fabinho, eu quero perguntar sobre você, mas é que tem uma coisa que ficou... Eu vou fazer uma observação só, e se você puder falar de passagem na pergunta que eu vou fazer na sequência. Porque muita gente falou assim, se não ganhar o Campeonato Paulista depois de ter perdido o Barcelona, o Ramon tá fora. E a gente sabe que não é... Ninguém aí queria demitir o Ramon, né? A gente sabe disso, né? Agora, é futebol brasileiro. Então, talvez tivesse isso. Mas eu queria falar de você, porque você tem dois aspectos que eu acho importantes. Primeiro, quem é o Fabinho? O Fabinho é o volante do Santos, campeão brasileiro. O Fabinho é o volante do Fluminense, campeão da Copa do Brasil. O Fabinho é o volante do Flamengo, importante na história do Flamengo no começo dos anos 2000, vice-campeão da Copa do Brasil. O Fabinho é um jogador campeão da Libertadores pelo Internacional. E muitas vezes quando a gente fala assim, o Fabinho Soldado, e você fala, não, tem gente que não sabe, e eu acho importante a gente voltar para contar a tua história, que é uma rica história como jogador. É uma história muito rica como jogador. Mas, por outro lado, você é um diretor executivo negro, né, que é raro no Brasil, é raríssimo no Brasil, numa função que é muito valorizada, e a gente sabe que tem no Brasil, não só pela tua condição de ter sido um jogador de uma história muito rica, porém não um craque de seleção brasileira, o cara olha e olha, às vezes tem gente que olha meio torto e fala assim, sabe nada. Sabe essa coisa assim, que você conhece bem do sotaque que eu tô fazendo. Quanto você sofreu com isso? Quanto hoje você se sente confirmado nesse mercado que é tão difícil? A PVC, toda a minha origem no futebol, né? Você falou um pouquinho sobre ela, de ter atuado como um ex-atleta. Isso me traz certamente uma bagagem, grandes lembranças de tudo aquilo que eu vivenciei com os meus companheiros, com as pessoas com quem eu trabalhei como treinadores, preparadores físicos, enfim, as comissões técnicas, as experiências, né, que eu passei em relação a grandes conquistas e certamente eu tive vários momentos que também não conquistei e você também aprende. Lógico. Quando você perde, né, é a maior lição, na verdade, quando você não ganha. E eu termino a minha carreira como ex-atleta e inicio um tempo aí vasto de estudos, de estágios em várias equipes, em trabalhos em equipes de menores investimentos, e aonde você tem que passar por todos os departamentos e fazer, na verdade, aprender a fazer de tudo um pouco. E até esse tempo importante que eu tive agora, foram 6, 7 anos no Flamengo, onde eu participei de diversas áreas, desde a área de ser um scout, até ser o gestor da área do scout. Acumulei a gerência de futebol durante um tempo e o departamento de scout. Depois eu acabei ficando somente com a gerência de futebol e participei de diversos títulos do Flamengo. Isso me trouxe ainda mais conhecimento. Trabalhei com diversas comissões europeias, portuguesas, espanhóis, brasileiros. Isso enriquece tudo aquilo que eu já tinha como atleta. E claro que não é isso que credencia um ex-atleta a ser um profissional da área. Eu tive que ter a humildade de aprender e ainda não me considero pronto, eu me considero preparado para exercer. Pronto, acho que eu não quero nunca me considerar um profissional pronto, eu quero estar aprendendo todos os dias. Agora, é um ponto que eu não gosto muito de tocar, PVC, mas a verdade é essa. A gente, hoje, um pouco menos, mas eu encontrei grande dificuldade, né, para conseguir romper essa barreira do ex-atleta, um pouquinho dessa questão cultural,
Preconceito ou racismo ou as duas coisas? Existe as duas coisas, mas eu também não quero. Eu acho que quando você tem, independente da sua cor, independente daquilo que você tem de conhecimento, acho que o importante é você ser um profissional, ter a capacidade, ter o conhecimento para exercer aquilo que você está disposto a fazer, e foi isso que eu fiz durante toda a minha vida. Tive que vencer, PVC, desde o início. Claro, bom desde sucesso. O início da minha trajetória, né? Desde bom sucesso. Desde o início, desde sempre, quando eu vim lá um menino de Nova Iguaçu a querer, a sonhar a ser um atleta de futebol, então a gente eu tive que romper várias barreiras e graças a Deus hoje encontro muito menos. Mas a verdade é que eu prefiro me focar no trabalho, em focar cada dia, evoluir, para que a gente consiga realmente exercer essa função com muita propriedade. E feliz por ajudar o Corinthians, feliz pela história positiva do Hugo, feliz pela chegada do Memphis, feliz pelos meninos de base que têm surgido também no Corinthians e poder me sentir parte importante nesse processo. De novo, eu tenho uma equipe muito forte que me dá toda essa estrutura para que eu tenha a tranquilidade de tomar as decisões importantes pelo Corinthians. Fabinho, parabéns. Eu estou falando pelo seguinte, tem uma coisa que é muito difícil. Você sabe, a minha vida é futebol, mas é diferente da sua vida ser futebol porque eu não frequento o vestiário, né? Eu queria ser jornalista esportivo com 14 anos de idade, mas é diferente de você estar dentro do vestiário. E a gente vê futebol desde os 5 anos de idade. Mas você perceber, eu preciso de um jogador assim, e pensar o jogador assim, ir lá, contratar o jogador assim, e ter um time que não existe, e 6 meses depois você ter um time que está montado, não é mole, né? Isso, assim, é por observação, é por conhecimento, é por experiência, é por sabedoria, é porque frequentou vestiário, é porque frequentou campo de futebol, é por isso, né? Porque eu sou jornalista, me considero bom jornalista, mas eu não sou capaz de fazer esse pensar o Carrilho, e eu conheço o Carrilho há muito, desde que era ponto esquerdo no Sporting. E eu falar assim, não, mas quem é o Carrilho? E você ouve. E o outro fala assim, sabe nada. Não, claro que sabe. E vai lá e pinça o Carrilho, que claro que trabalhou com o Ramon, né? Tem isso. Puxa o Carrilho e põe pra jogar. Na minha opinião, foi o melhor jogador do campeonato. O Hugo é brilhante, o Memphis é importante, o Yuri é um renascimento. Agora, o time foi montado. E o time a montagem é um esforço de equipe, né? Do você contratar, de alguém descobrir. Quando surge o convite é interessante falar sobre isso que você está dizendo, do Augusto. E quando eu aceitei não digo nem desafio, né? Que trabalhar no Corinthians é uma oportunidade. Quando eu aceitei essa oportunidade, eu sabia daquilo que estava passando no clube, né? Você sabe, né? A gente se fala no futebol, de certa forma a gente vai conhecendo todos os clubes, aquilo que acontece. Quem é envolvido sabe muito bem o que está se passando nas outras equipes. E a gente sabia daquilo que eu iria encontrar no Corinthians. Mas para que eu aceitasse esse convite, o PVC, André, tudo aquilo que eu vivenciei, que eu passei para vocês, todo aquele conhecimento que eu fui adquirindo durante esse tempo de ter sido ex-atleta, de passar por essa transição, eu me senti muito capaz, porque eu sabia que eu tinha condições de formar uma equipe nos departamentos. Eu tenho um conhecimento, sei como é que é a engrenagem de cada setor do clube, como é que funciona o departamento do desempenho, da análise, a parte de saúde. Então, eu me sentia capaz com isso para desenvolver todo esse trabalho com essa equipe e na parte da montagem do elenco. Então, o banco de dados que nós tínhamos de tantos anos fazendo isso,
O que o Fabinho precisava era de uma oportunidade, de um clube que realmente Genial. acreditasse no novo, que é algo difícil no futebol. E é por isso que está aqui o meu agradecimento do Augusto Melo, por ter tido a coragem, né? É verdade, teve a coragem, por mais que eu já estivesse anos ali trabalhando, mas ele foi lá, me bancou, por ser um profissional jovem, a primeira vez como executivo de futebol de uma grande equipe como o Corinthians. Meu agradecimento vai todo aí para o Augusto por acreditar, e é claro que eu tive a oportunidade de formar os departamentos, eu tive a oportunidade de trazer pessoas importantes para que me auxiliasse em todas essas tomadas de decisões. E quando você fala do Carrilho, é legal falar, porque hoje o Corinthians trabalha assim, na verdade, é a engrenagem que precisa funcionar em qualquer outro clube. Você forma um elenco de diversas formas, indicações diretamente do seu scout, que, na minha visão, 80%, 90% precisa ser assim. Existe a colaboração grande do treinador, que às vezes eles indicam um atleta que já trabalhou com ele em algum lugar, e foi o caso do Carrilho, mas nunca é uma decisão só tomada de uma forma fechada. Então a gente traz sempre para a mesa, onde vai ser analisada a parte técnica, se realmente esse atleta continua jogando, qual é a posição que ele joga, como é que está o histórico de lesão. E você começa a fazer toda essa análise, o financeiro entra para que a tomada de decisão ela aconteça. E foi assim com o Carrilho, foi com todos os outros atletas. E o Carrilho, mesmo jogando numa segunda divisão, na Arábia Saudita, a gente entendia a forma que o Carrilho se cuida, o profissional que ele é fora de campo, a família que ele tem. Então tinha todo um contexto que nos dava segurança para investir e acreditar que o Carrilho hoje pudesse realmente ser esse jogador importante que está sendo no Corinthians. Fabinho, é muito legal ouvir seu relato, porque além do reconhecimento que você está tendo, que você merece, é um trabalho realmente muito difícil, né? Porque são conjunturas que você não controla. Você pode ter todo o trabalho de scout, analisar o jogador, o histórico, as lesões, mas você não tem certeza do que vai acontecer, né? O jogador ele pode se machucar sem você esperar, o ambiente pode não dar certo, enfim. São inúmeros fatores imprevisíveis que acabam entrando em campo no futebol, né? A gente aqui analisa o que já aconteceu, então é muito diferente. E dentro disso, dentro desse seu trabalho, né, dessa percepção que você tem que ter do que pode dar certo ou não, queria te perguntar sobre o Hugo. O Hugo, que era um desafio muito grande dentro do Corinthians, que tem, né, o Cássio como ídolo, então tinha essa sombra. Todo o episódio conturbado da saída do Cássio, do Carlos Miguel também, o Corinthians precisando de um goleiro, chega o Hugo. O Hugo, que também tem uma trajetória toda específica dele, né? Ele passou por momentos difíceis em que ele mesmo reconhece que ele se deslumbrou em algum momento, se perdeu, o que também é natural que aconteça, né, na conjuntura dele. E ele consegue amadurecer, se transformar e hoje vira essa figura tão relevante no Corinthians. Como é que foi essa conversa com o Hugo? Como é que foi esse trabalho de você confiar que ele poderia te entregar algo, mesmo tendo passado por momentos tão difíceis? E essa construção dele dentro do Corinthians mesmo, com essa sombra do Cássio, e ele também precisando se reerguer pessoalmente, profissionalmente. Como que isso se deu? Antes de entrar nesse assunto do Hugo, você colocou, e parabéns pela sua colocação, em relação às contratações. Porque por mais que eu estou dizendo aqui do ideal, né, do cenário perfeito, você faz todo esse trabalho, o jogador chega, ele tem uma adaptação perfeita, performa logo no primeiro momento, isso é extraordinário. Mas também acontece o que você falou. Às vezes a gente também erra em algumas situações que faz parte do processo. Às vezes o jogador chega, ele tem toda uma dificuldade de se adaptar à cidade, ao país, ao clube, aquilo que está envolvido em todo o seu dia a dia, e acaba que, em alguns momentos, o jogador também não consegue desenvolver. São seres humanos e a gente sabe que estamos sujeitos a isso, mas o nosso trabalho é para que, a cada tempo, a gente consiga ser mais assertivo
para que a gente consiga fazer um elenco forte e com condições de brigar por títulos. O Hugo é algo que eu falei ontem bastante sobre isso. Me emociona a questão do Hugo, não só por ser um jogador tão importante que o Hugo está se tornando. Ele chegou no momento difícil nosso contra clube, você perdendo o Cássio, a situação todo o que envolveu o Carlos Miguel e a necessidade que nós tínhamos de um goleiro que nos desse uma resposta rápida. E o Hugo conseguiu preencher essa carência que nós tínhamos. Mas o que mais me emociona não é somente por isso, mas o que me emociona, que me deixa entusiasmado, é para aquilo que eu me propus a fazer no futebol. Quando eu deixo de ser um ex-atleta, eu venho para essa função para fazer valer algumas convicções que eu sempre tive e eu tenho. E às vezes, eu entendo que muitos atletas, às vezes, precisam de uma oportunidade a mais. Você precisa fazer uma avaliação claro, muito técnica daquilo que o jogador está desenvolvendo, olhar para os números, sim, são importantes. O jogador ele precisa estar jogando, ele precisa estar performando. Seu histórico de lesão não pode ser alto, mas existem casos que você tem que saber identificar e ter a personalidade de chamar para si e dar uma oportunidade a mais. Então a questão do Hugo vai muito além de ser um jogador que está dando a volta por cima, de ser um jogador que, mais uma vez, ontem mostrou o seu valor, mas eu fico feliz por ser uma ação que você ajuda um ser humano, um homem, um profissional, um filho, um pai de família a retomar uma carreira que ele sempre sonhou desde pequeno, de estar fazendo tudo isso que ele está fazendo, e você ser parte, contribuinte para esse crescimento desse profissional é algo que, além daquilo que ele está fazendo dentro de campo, eu fico feliz, porque é um compromisso que eu tenho com o futebol, com o esporte. O futebol é minha paixão, e eu faço isso com muito entusiasmo. E quando a gente consegue conciliar o esportivo, o título, as conquistas com o ser humano, para mim, acho que fecha tudo. É isso aí. Fabinho, vou fazer a última pergunta aqui já para te agradecer demais essa participação luxuosa aqui no De Primeira. Falando em gestão de grupo, e eu queria falar sobre gestão também dos jogadores, né? Porque a gente sabe que jogador de futebol, você foi jogador, não é fácil o dia a dia, né? E a gente vê no noticiário, por exemplo, o Memphis, que é um jogador que, por mérito dele, pela estrela que ele é, tem um contrato diferente dos outros jogadores. Muitas vezes falam em números, premiações, por assistência, por ganhar prêmios, o Paulistão, não sei o quê. Como é que se administra isso, que se acaba se tornando público, dentro do elenco do Corinthians? Do cara falar assim, poxa, eu corri, eu fiz o gol, mas o prêmio dele é maior. Como é que você administra isso, Fabinho? Eu não vou fazer muito rodeio, eu vou ser bem direto da forma que eu sou. Eu sei que às vezes a gente fala algumas coisas dos bastidores, né, do dia a dia, e às vezes as pessoas tendem a ficar desconfiadas. Tá falando isso porque não pode falar outra coisa, tem que falar que tá tudo muito certo. A diferença do dia a dia, e a diferença do dia a dia do Corinthians, é que a minha conversa com os atletas, elas são sempre muito, muito claras. E nesse caso específico do Memphis, se você for olhar para todo momento da chegada dele, da forma que esse atleta veio para o Corinthians com 30 anos de idade, e o momento que o Corinthians estava, e a oportunidade que surgiu desse atleta vir para o Brasil, é algo que às vezes você tem que fazer ter algumas habilidades para poder fazer com que dê certo. E os atletas do Corinthians, e o atleta de futebol, ele é muito inteligente, tá? Ele sabe todo o contexto. O Memphis, ele chega aqui
com muita humildade. Ele não é. O Memphis é uma estrela, ele é um jogador internacional, sim, conhecido, mas ele vem para cá sem nenhuma vaidade. Ele vem para cá se doando ao máximo com seus companheiros. E isso sim fez a diferença. Se o Memphis não tivesse o compromisso que ele tem com seus companheiros, com a equipe, eu te digo que seria muito difícil você conseguir contornar algumas situações do dia a dia. Mas quando você tem um atleta que vem para cá e desprovido de vaidade, e seus companheiros percebem isso no dia a dia, vê que é um atleta que está se dedicando 100%, faz questão de aprender a língua, está junto com os mais jovens, está junto com os mais velhos. Então, tudo isso é bem entendido. Todo mundo tem seu valor na equipe. Quando você faz um contrato do jogador, o contrato é individual. E cada um vai buscar aquilo que é importante para o seu contrato junto com seus dirigentes. Então, não é difícil você lidar com o Memphis, não é difícil lidar com o Garro, com o Yuri, com o Carrilho, porque eles são jogadores inteligentes e o mais importante disso tudo, eles estão preparados, eles estão assim, com uma união muito forte de entrar para a história do Corinthians. E eles já começaram a fazer isso. Já são campeões paulistas. E a nossa ideia, o nosso trabalho é para que continuemos a fazer isso, continuemos com os pés no chão. Existem aí 3 campeonatos difíceis, muito difíceis para ser disputado, com os concorrentes a cada dia se reforçando, melhorando em todos os sentidos. E o que nós queremos é ser consistente, o que o Corinthians quer é permanecer nesse pelotão da frente, brigando sempre por grandes conquistas. Fabinho, obrigada, muito legal te ouvir, muito legal mesmo. Obrigada pela sua participação, parabéns pelo título e boa sorte aí no restante da temporada. Obrigado, Fabinho. Obrigado, meu. Valeu, Fabinho. Obrigado. Valeu. Um prazer falar com vocês. Valeu. Tchau, gente. Valeu.